Bom, pessoal, boa noite. Acho que vocês decidiram fazer a aula assíncrona hoje, tudo bem? Então, a gente vai terminar o capítulo 4 do livro do Fish e do Belitsko, continuar nesse tema da quadratura de Gauss, que, como eu disse para vocês, não é exatamente elementos finitos, mas é algo que é utilizado de maneira bem intensa dentro dos programas de elementos finitos, porque é um método muito inteligente, muito prático e muito fácil de programar para você resolver integrais polinomiais, né? Então, vamos concluir hoje e ver mais alguns exemplos. Bom, como eu falei para vocês na aula passada, a quadratura de Gauss é uma forma muito eficiente e precisa de fazer integrações numéricas. Elas produzem tabelas que podem ser facilmente colocadas no software, possibilitando a solução muito rápida dessas integrais, e ela fornece o resultado exato no caso da integração de funções polinomiais. Isso dentro do método de elementos finitos é muito útil, porque as soluções aproximadas que a gente tenta para os nossos problemas são sempre polinomiais, né? Então, aí vantagens, né? Muitas vantagens. Eu não vou rever todos os passos que a gente fez na aula passada, mas só rememorando. Então, a ideia é você escrever uma integral como um produto de pesos, né? Então, esses W seriam pesos, e esses f de xi seriam o valor da função numa variável xi dentro do domínio. Tá? Tem um pulo do gato aqui, que é a integral gaussiana. Ela é resolvida sempre no domínio de -1 até +1. Então, se o domínio de integração do nosso problema não for de -1 até +1, a gente tem que fazer um mapeamento do nosso domínio, do que ele for, para o espaço de -1 até +1. Não vou voltar nisso, tá? Mas então a gente aproxima. E como eu falei para vocês, isso daqui, se vocês pararem para refletir, não é diferente da maneira como a gente faz uma integral normal, né? A diferença é que quando você faz uma integral, você divide o domínio em intervalos de tamanhos iguais e infinitesimalmente pequenos, e você faz essa soma. No caso da integração de Gauss, você pode dar pesos diferentes para a função em pontos diferentes do domínio. Isso é útil, né? Então, permite que alguns domínios sejam mais importantes do que outros no cálculo, né? Na formação do valor daquela integral. E por isso mesmo a gente pode abrir mão de dividir o domínio em intervalos infinitesimais e fazer uma soma infinitesimal, que é a integral. Então, aí o método se trata então de otimizar esses valores de W e esses pontos epsilon, né, esses pontos xi, xi1, xi2, que são chamados de pontos de Gauss, para que a solução da integral seja exata quando se tratar
de uma função polinomial qualquer. Então, de novo, eu não vou entrar no detalhe. Agora, se a gente pegar uma função polinomial arbitrária e a gente escrever ela nessa forma matricial, né, onde os alfas são os coeficientes multiplicadores, e aí eu vou ter os termos polinomiais, né, a variável aqui xi, então xi quadrado, xi a primeira, e daí por diante. Então, eu posso fazer a integral de um polinômio de grau arbitrário, né? E dessa maneira inteligente de escrever essa equação, eu consigo integrar muito facilmente esse termo aqui, essa matriz linha, e a matriz coluna que está aqui, ela é constante, então ela não sofre os efeitos da integração, né? E aí, então, a matriz, a linha que a gente integra, ela vai me dar esses valores, 2, 0, 2 terços, 0, 2 quintos, 0, né? Porque aqui eu estou no intervalo simétrico de menos 1 até 1, então todos os termos aqui que forem pares vão se anular, e só vão sobrar os termos ímpares. Então, essa integral polinomial aqui, a gente consegue resolver de maneira simples, e o pressuposto do método da quadratura de Gauss é que a gente vai igualar a nossa função, essa aqui, com essa aqui. Ou seja, eu imponho que a quadratura de Gauss tem que ser exata no caso de eu estar integrando um polinômio, né? Então, de novo, sem entrar em detalhes aqui, a gente vai ter o valor do polinômio nos pontos de Gauss, que são esses pontos xi1, xi2 e até xn, e daí por diante, né? E a gente pode igualar essas equações e obter, então, um sistema de equações lineares que vai estar relacionando as funções peso com as variáveis xi, com os pontos de Gauss xi, né? Então, dessa forma, a gente consegue determinar quais W são ideais para o nosso problema e quais xi são ideais para o nosso problema, né? Então, o pressuposto é que a minha solução aqui vai ser exata caso o integrando no mundo real, essa função f de x ou f de xi, ela for polinomial. Se ela for polinomial, o método da quadratura de Gauss me garante que o resultado da integração vai ser perfeito, vai ser exato, né? Então, o polinômio, se for um polinômio de grau p, a dimensão do polinômio é p mais 1, né? Significa que ele vai ter p mais 1 coeficientes alfa, né? Então, um polinômio de segundo grau, ele tem 3 alfas, né? O alfa 0, o alfa 1 que multiplica o x, e o alfa 2 que multiplica o x ao quadrado. Então, o polinômio de segundo grau, ele na verdade tem dimensão 3, nesse sentido, né? Um polinômio de primeiro grau, que é ax mais b, ele tem dimensão 2, porque eu tenho 2 parâmetros multiplicando, 2 constantes, né, 2 parâmetros nesse polinômio. Bom, a matriz do valor das funções dos polinômios nos pontos de Gauss, ela vai ser uma matriz quadrada, né, de dimensão número de pontos de Gauss. Então, do ε1 até o εn. Então, para que esse sistema de equações que a gente obtém seja solúvel, eu preciso que
duas vezes o número de pontos de Gauss tem que ser maior ou igual do que o grau do polinômio mais 1. Assim eu posso fazer igualar usar essa equação aqui para determinar o valor dos Ws e dos X's. Tá? Então, é isso. Tá? Revisando a aula passada, de maneira bem rápida, é isso. Agora vamos ver alguns exemplos de quadratura de Gauss. Para isso solidificar melhor na cabeça de vocês. Né? Então, como eu falei, é tudo tabelado. Depois que você faz a quadratura de Gauss uma vez, é tudo tabelado, na verdade, o tabelado, quer vocês façam, quer não. Então, aqui o número de pontos de Gauss que eu tenho no meu domínio, a localização desses pontos de Gauss e as funções, os pesos correspondentes a cada um desses pontos de Gauss. Então, vocês notem que existe uma simetria nos pontos de Gauss. Sempre que eu tiver um número ímpar de pontos de Gauss, o zero vai ser um deles, e os demais pontos vão se distribuir simetricamente em volta do zero. E mesmo nos casos em que a gente tem um número par de pontos de Gauss, a simetria continua se mantendo, então eu tenho sempre mais e menos, né? Mas vocês notem que o peso desses pontos de Gauss não é igual, né? Então, o zero, por exemplo, tem peso muito maior do que esse ponto de Gauss. Tá? Isso é feito por construção, para otimizar o nosso resultado. Né? A gente está impondo que a solução da quadratura de Gauss para um problema polinomial tem que ser exata. Bom, então vamos ver esse exemplo aqui. Na aula passada eu mostrei para vocês um exemplo, hoje vamos ver outro. Então, resolva a integral exatamente pelo método da quadratura de Gauss. Então, a gente tem aqui xi à quarta mais 2xi quadrado integrado. E o intervalo de integração aqui é de -1 até +1, que é o que a gente espera para a quadratura de Gauss. Então, começando bem, a pergunta é, quantos pontos de Gauss eu vou ter que ter aqui? Né? Então, é um polinômio de quarto grau, significa que a dimensão dele é 4 mais 1. Um polinômio de quarto grau, ele poderia ser, em princípio, alfa 0, mais um alfa 1 xi, mais um alfa 2 xi quadrado, mais um alfa 3 xi a terceira, e mais um alfa quarto xi ao quadrado. Bom, então quantos pontos de Gauss a gente precisa aqui? O polinômio tem grau 4, né? Então a gente tem essa expressão aqui, que duas vezes o número de pontos de Gauss tem que ser maior ou igual do que P mais 1. Né? Então, P mais 1 aqui vai dar 4 mais 1, né? Vai dar 5. Então, o número de pontos de Gauss que a gente tem que ter aqui tem que ser pelo menos 3, né? Porque 3 vezes 2 vai dar 6, que é maior do que 5. Se eu pegasse 2 pontos de Gauss só, eu teria 2 vezes 2, seria 4, e 4 é menor do que 5. Então, se eu quero resolver essa integral exatamente, a gente precisa de 3 pontos de Gauss. Né? Só que nesse caso, a gente não precisa fazer mudança de variáveis, porque os extremos de integração já estão corretos, de -1 até +1. Portanto, o jacobiano da transformação é 1 e eu não preciso me preocupar com isso.
Ótimo. Então, agora a gente vai escrever a expressão de Gauss, né, com os 3 pontos de Gauss. Então, o peso W1, F de Xi1, W2, F de Xi2 e W3, F de Xi3. Né? Onde o F de Xi é essa função mesmo, Xi a quarta mais 2 Xi quadrado. E agora eu vou resolver isso em cima dos 3 pontos de Gauss, que a gente já sabe quais são. Tá? Então, de novo, é simétrico em torno do zero, né? Como eu tenho só 3 pontos de Gauss. Então, é só substituir aqui, pessoal. Né? Então, o peso, 0,555, notem que aqui tem dízimas, né? E a função, Xi a quarta mais 2 Xi ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, então como está a quarta, esses termos não se cancelam, aqui está ao quadrado, também não se cancelam, na verdade eles dobram. Esse termo aqui se anula, porque está multiplicando por zero, e portanto isso aqui vai me dar 1,7347. Bom, legal. Só que essa integral aqui, eu posso fazer ela exatamente, né? E ela é bem simples de fazer. Então, Xi a quarta mais 2 Xi ao quadrado vai dar Xi a quinta sobre 5 mais 2 Xi a terceira sobre 3. Né? E aí, resolvendo isso, vai dar 1,733. Então, essa diferençazinha que vocês estão vendo aqui, ela se deve aos arredondamentos que a gente usou para escrever as funções peso e as funções dos pontos de Gauss. Né? Legal. Então, esse é o primeiro exemplo. Primeiro não, é o segundo exemplo. Esse terceiro exemplo, agora nesse caso aqui, o meu domínio, os meus limites de integração vão de 0 a 4. Então, não é mais de menos 1 até mais 1. Então, eu preciso fazer uma mudança de variáveis. Né? Como é um polinômio de segundo grau, então, P mais 1 é igual a 3. E a gente vai precisar, então, de pelo menos 2 pontos de Gauss para resolver isso. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 é maior do que 3, está valendo. Né? Só que agora a gente precisa fazer a mudança de variáveis da função x, da variável x, para a variável xi. Então, a mudança de variáveis, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? O b aqui é 4, o a é 0, então 4 menos 0 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2, e aqui é a mesma coisa, 4 dividido por 2. Né? Então, a função x, ou a variável x, melhor dizendo, passa a ser 2ε mais 2. E... Muito bem. Então, esse é o jacobiano da transformação. Então, quando eu for mudar de variável, do x para o xi, eu tenho que levar em conta esse jacobiano. Né? Então, a integral i, que é essa aqui, ela é igual ao jacobiano vezes a integral i chapéu, onde a integral i chapéu é a mesma integral escrita em termos da variável xi. Né? Vamos lá. Então, aqui nesse caso, a transformação de variável era x é igual a 2xi mais 2,
Então, onde aparecer x aqui nessa função, eu vou escrever 2xi mais 2. Então, 2xi mais 2 mais 1 vezes o peso W1 e 2xi 2 mais 2 ao quadrado mais 1. Aqui eu pus 1 por engano, deixa eu já corrigir. Na tentativa de embananar vocês um pouco menos. Bom, então os pontos de Gauss aqui, eles são mais ou menos 1 sobre a raiz de 3, e o peso é 1. Né? Para ambos os pontos o peso é igual. Então, resolvendo isso aqui, pessoal, né? Lembrando que eu tenho o jacobiano ainda da transformação de variáveis para multiplicar. Isso aqui deu 25,333. Só que essa função, de novo, ela é uma função simples de integrar exatamente, né? Então, a integral de x2 mais 1 vai dar x ao cubo sobre 3 mais x. Nos extremos de 0 a 4, vai dar 64 terços mais 4, vai dar 25,333. Bom, então aqui o resultado bateu. O exemplo 4. Então agora a função que a gente tem aqui, ela não é polinomial. Tá? Então atentem para isso. Não é uma função polinomial. Então o método da quadratura de Gauss, ele não me promete mais que o meu resultado vai ser exato. Né? Bom, aqui eu também não preciso fazer a mudança de variável, porque o domínio de integração já está indo de menos 1 até mais 1. E então, legal. O jacobiano da transformação é 1. Então, agora a gente vai escrever no método da quadratura de Gauss. Então, o enunciado pediu para fazer com 3 pontos de Gauss. Né? W1 f de xi1, W2 f de xi2. E substituindo, então, como agora não tem mudança de variáveis, é simplesmente escrever essas funções nos 3 pontos de Gauss. Né? Então, nesse caso aqui, essas funções são ímpares agora. Né? Então, como o ponto de Gauss de um lado aqui o oposto do sinal do ponto de Gauss do outro lado, eles acabam se cancelando. E o terceiro ponto de Gauss é zero. Né? Como eu falei para vocês, com frequência vai adiantar. Então, essa integral aqui deu zero. Né? E se a gente for lá eu fui no site do Matemática, do Wolfram, ele tem um integrador gratuito ali, e bom, então nesse caso aqui a gente obteve zero, né? Vocês podem ver que a função nesse caso aqui ela é ímpar, né? Então, portanto, a integral no domínio de menos 1 até mais 1 vai dar zero mesmo. Né? O que dá de um lado vai cancelar o que dá do outro. Certo, pessoal. Então, vamos lá. Quinto exemplo que eu queria fazer com vocês. Está indo rápido hoje. Bom, a pergunta é: quantos pontos de Gauss são necessários
para resolver essa equação exatamente. Né? Mostre como o resultado muda se utilizarmos um ponto de Gauss a mais ou um ponto de Gauss a menos para resolver esse mesmo problema. Então, 3π ao cubo mais 2. Então, polinômio de terceiro grau, p mais 1 é igual a 4. Então, o número de pontos de Gauss que eu preciso ter aqui para resolver essa integral de maneira exata é 2. Né? 2 vezes 2 vai dar 4, p mais 1 é igual a 4, então está valendo. Não preciso fazer a transformação de variáveis e nem calcular o jacobiano. Legal. Então, com 2 pontos de Gauss, né, sem fazer a transformação de variáveis, é só substituir o valor. O primeiro ponto de Gauss e o primeiro peso, o segundo ponto de Gauss e o segundo peso. Então dá aqui 4,0018, enquanto o resultado exato a gente também pode obter aqui, e vai dar a mesma coisa, né? Dá uma diferençazinha aqui por erro de truncamento. Nada importante. Legal. Bom, e aí o enunciado pediu para a gente fazer, então, com 3 pontos de Gauss. Então, nesse caso, eu estou fazendo com um ponto a mais do que eu preciso. E a minha expectativa, então, é que o resultado se mantenha, já que eu estou usando ponto, eu estou usando tempo a menos do que tempo a mais. Então, substituindo os valores aqui, negativo aqui ao cubo, vai continuar negativo, positivo, então a gente vai ter esse 2 vezes o 0,55, esse 2 vezes o 0,55, então 4 vezes 0,55, mais 2 vezes 0,88, isso daqui vai dar aproximadamente 4 de novo, a menos de erro de truncamento. Né? Então, quando eu usei um ponto de Gauss a mais, o resultado continua batendo. Então, legal, isso não é tão surpreendente, porque vocês vão falar. Se com 2 eu já tinha a solução exata, é de se esperar que com 3 o resultado se mantenha. Né? Realmente. E agora vamos fazer então com apenas um ponto de Gauss. Então, aqui está a função. Se eu tenho um ponto de Gauss só, ele é 0, e a função peso é 2. Né? Então, 3π ao quadrado vai me dar 4 também. Então, por coincidência, nesse caso aqui, o resultado se manteve exato, mesmo utilizando um ponto de Gauss a menos. Agora, se vocês fizerem o parecido aqui, que é 3π ao quadrado, ao invés de 3π ao cubo, 3π ao quadrado mais 2, e vocês resolverem com 2, 3 e 1 pontos de Gauss, vocês vão ver que o resultado agora não se mantém mais igual. Né? E isso eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Então é isso que eu queria falar, pessoal. Não tem muito mais de integração de Gauss. Não é a cereja do nosso bolo nesse curso, mas é um método interessante e
depois que vocês pegam a prática nele, vocês vão até preferir fazer a integração por esse método do que fazer a integração analítica. Mas essa é uma outra história, tá bom? Então, é isso. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Eu já vou postar a segunda lista de elementos finitos no TDIA. E a gente faz uma aula síncrona na semana que vem. E por hoje é isso, tá? Por hoje é só. Obrigado, boa noite.